Legal? Tá muito alto não? Então, sem mais delongas, queria que você abrisse a sua Bíblia aí, Salmos 24. Quero pedir aí os que me ajudem aí, amém, irmão? Obrigado, meu padrinho. Eu quero agradecer aqui de antemão, nossos pastores também, pela confiança, né, que tem depositado em nós, para ministrarmos a palavra do Senhor. Todos acharam? Salmos número 24. A palavra do Senhor diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Este é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este? O Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor, nós te bendizemos o teu santo nome nessa noite. Senhor, está aqui a tua palavra essa que cura, que liberta, que transforma. Palavra essa poderosa, Senhor. Palavra essa que você vai, Senhor, entoar em nossos corações nessa noite. Por isso, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, fala conosco, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que é necessário para a nossa alma, para o nosso espírito, Pai. Senhor, revela a tua palavra, Pai. Revela a tua palavra nos nossos corações, e que nós venhamos, Senhor, a sair desse lugar, Senhor, transformados, avivados pelo poder da tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fala conosco nessa noite, Pai. Que todo espírito, Senhor, de confusão, de distração, todo espírito de medo, bata em retirada agora, Pai, na autoridade do nome do seu Filho amado Jesus Cristo. E você diz amém. Glória a Deus, amados. Eu confesso que foi difícil, padrinho, de estudar e de trazer uma palavra, mano, porque todo esse mês nós fomos ministrados por uma palavra profética, palavras essas poderosas. Amém, padrinho? E quando eu me apeguei a esse tema, a esses salmos, eu meditando, eu entendi que esse salmo é um salmo profético. Carol. Um salmo profético, a qual o Salmos vai anunciar a vinda do meu e do seu Senhor, a qual o próprio rei Davi, ele vai testificar que do Senhor é os céus e a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E nós sempre damos um tema às nossas mensagens, e o tema dessa mensagem de hoje é a vinda de Jesus. Né? Deus é muito bom, Deus sempre testifica, e o louvor, quando eu ouvi, eu falei, combinamos, né? O Espírito Santo sempre revela os nossos corações.
Mas antes de nós entrarmos na mensagem, eu queria dividir esses salmos, amado, em 3 tópicos. Nós lemos aqui e eu vou me adiantar aqui. O primeiro tópico são os versículos 1 e 2, que vai falar que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e isso vai nos arremeter a Gênesis capítulo 1, que vai nos apresentar que no princípio criou Deus os céus e a terra. O tópico de número 2, nós vamos aqui abrir um parênteses entre o versículo 3 e o versículo de número 6, a qual vai falar da exaltação de Deus e os seus servos. E o tópico de número 3, dos versículos de número 7 até o versículo de número 10, que agora vai nos arremeter à exaltação de Deus e da sua glória, amado, e da sua majestade. Então, amado, nós vivemos aí um mês de palavras proféticas, e eu quero começar essa pregação profetizando sobre o projeto Vida Nova. Eu quero profetizar sobre a minha, sobre a sua vida, céus abertos nessa noite. Sabe, amado, eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, amado. Sabe, de repente você não está com o seu negócio muito bem, então eu quero profetizar, amado, sobre os seus negócios. Eu quero profetizar nessa noite sobre o projeto Vida Nova de Jardim América. As bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a nossa casa e sobre a nossa vida, amém? Então eu quero trazer para a nossa vida, amado, 3 momentos da vinda de Jesus, daquele a qual eu e você dizemos que é o Senhor da nossa vida. Então vamos aqui meditar aqui. Bota para mim aí, Xandão, Salmos versículo 1 e 2. Vamos lá. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, o primeiro momento que eu quero introduzir sobre a nossa vida nessa noite, amado, é que Jesus, ele veio ao mundo. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou os céus, criou a terra, e por isso ele tem o total poder sobre tudo e sobre todos, amado. E para isso ele vem à terra. Para quê, André? Para realizar a sua obra salvífica, a sua obra salvadora, a sua obra de redenção, porque nós só vamos ser salvos através de Cristo, através da morte de Cristo, morte essa que depois de 3 dias ele ressuscitou. Então, quando nós o reconhecemos como Senhor, nós temos o direito a uma vida eterna com Ele. Eu queria que você colocasse aí, Xandão, o Evangelho de João, capítulo 1. Vamos passear um pouquinho na Bíblia, para a gente entender essa dinâmica aqui. João, capítulo 1, vai dizer assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram formadas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha para mim, querido, preste bem atenção. A Bíblia está dizendo que no princípio ele era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, e o próprio Verbo era Deus. Eu quero aqui abrir um parênteses, amado, porque nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Porque muitas doutrinas aí fora, muitas heresias aí fora, ensinam que o nosso Senhor, Ele não é Deus. Que Jesus Cristo, Ele veio como homem à terra, simplesmente para cumprir um propósito do Pai. Muitas denominações nem creem que Jesus é Deus. Mas lendo esse texto, amado, lendo esse texto de João, por mais que eles aí fora tentem dizer que Jesus não é Deus, amado, não tem como, porque o próprio texto
ele é bem explícito, ele é bem claro, amado. No princípio, ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, amados, por mais que tentem aí fora trabalharem a sua mente, dizerem para você que Jesus não é Deus, dentro desse texto já cai por terra toda a teologia humana, porque você pode apresentar esse texto aí. Então, como vocês me explicam o texto de João 1, capítulo 1, versículo 1? Amém? E João, ele vai continuar dizendo, a partir do versículo 10, o Verbo estava no mundo, e este foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha para cá, Jesus está no mundo esse, o diácono Carlos, que ele próprio criou, mas a Bíblia vai dizer que os seus não o reconheceram. O próprio Senhor criou o mundo e todos os seres humanos que estão no mundo não o reconheceram, não reconhecem que Ele é o Senhor. Versículo de número 12. Mas a todos quanto receberam-lhe, deu-lhes poder. Vou repetir para você. Mas a todos quanto receberam-lhes, deu-lhes poder. Abrindo parênteses, amado, deu-lhes a possibilidade, deu-lhes a oportunidade de que, André? De serem chamados filhos de Deus, aos quais crerem no seu nome, Jesus Cristo. A minha pergunta, Otales, é simples. A promessa de ser chamado de filho é para todos? Sim ou não? Vamos lá, igreja, me ajuda a pregar aí. Sim ou não? Carlos já balançou a cabeça. Amado, claro que não. O texto é bem claro, né, Carlos? É para todos aqueles que creem. Quantos creem que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia, amado. Esses somos nós, reconhecidos, chamados como filhos de Deus. Essa promessa é para mim e para você, amado. Sabe, de repente você está enfrentando um desafio, um momento de adversidade. De repente, a sua fé está desfalecendo por alguma coisa que você esteja passando. Sabe, mas eu quero te trazer a memória. Você é filho de Deus. E eu e você temos um Pai que está nos aguardando para morar com Ele. Versículo de número 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade, nem da carne, nem do varão, ou em algumas versões, do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui mais uma vez, amado, o nosso Senhor, Ele precisou vir ao mundo, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele se despiu da sua glória, Ele se manifestou, andou, caminhou, ensinou, para que eu e você pudéssemos ter o direito a uma vida eterna. E mesmo assim, até os dias de hoje, milhões e milhões e milhões de pessoas não reconhecem Jesus como Senhor, pois o mundo não o reconheceu. Mas eu e você, que o reconhecemos e o aceitamos em nossos corações, somos chamados de filhos, filhos amados do Pai. Tem filhos aí? Glória a Deus. Ser filho, amado, ser amado do Pai. Nunca se esqueça isso.
Então, o primeiro momento, Jesus, ele vem ao mundo para pagar um preço pela mim e pela sua vida. Ele habita entre nós. E o segundo momento da vinda de Jesus está lá no versículo 3. Vamos ler? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo monte? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor. Olha aí a bênção aí. E a justiça de Deus da sua salvação. Este é a geração daqueles que buscam a face, ó Deus de Jacó. Ou seja, o segundo momento da vinda de Jesus é a vinda dele no meu e no seu coração. Jesus, quando ele entra na nossa vida, mano, quando nós o reconhecemos como Senhor, ele entra e ele nos limpa, ele nos purifica do pecado. E a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, se você quiser anota aí para a gente ganhar tempo. A Bíblia vai dizer assim, ó: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe, amado, não é a minha força, não é a sua força, não é a sua soberba, não é a sua arrogância, não é a sua inteligência. Por mais que a gente, não é o seu dinheiro, amado, que vai, sabe, te dar essa oportunidade. É o sangue de Cristo que me purifica e que te purifica de todo o pecado. Porque por mais que você seja arrogante, soberbo, vaidoso, por mais que você tenha dinheiro, isso não é sinal de passaporte para eu e você entrarmos no céu. Mas é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todos os pecados e que nos dá um novo estilo de vida. A ponto do próprio apóstolo Paulo, ele declarar em Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. O que Paulo está nos ensinando, que a vida que eu levava, quando eu era perseguidor, já não condiz mais comigo. No momento em que eu tive um encontro com Jesus na estrada de Damasco, Ele me transformou, Ele me lavou, Ele me purificou, Ele me fez olhar para dentro de mim mesmo e reconhecer que sem Ele eu não sou nada. E por isso agora eu vivo em novidade de vida. É isso que Deus tem para mim e para você, amado. Novidade de vida. Porque a transformação sempre é de dentro para fora e nunca a aparência. Você está conseguindo entender? Então ele vai continuar lá no versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, o pecado habita em mim e você, amado. Sabe aquela história quando a criancinha nasce? Ah, que bonitinha, né? Lindo, amado. Mas já nasce pecador. Ele ainda não tem a noção, amado. Ele ainda não tem um discernimento. Mas o fruto do pecado já habita dentro dele. Por quê, André? Porque nós carregamos o pecado conhecido como o pecado adâmico. O pecado de Adão, quando Adão desobedece a Deus no jardim do Éden. Então a palavra é bem clara, amado: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se houver confissão, se houver arrependimento, tem perdão para mim e para a sua vida. Mas para isso precisamos confessar. Pode, porque só Cristo
Só o nosso Senhor pode perdoar pecado. A gente, né, perdoa o irmão, mas dependendo do que ele te fez, você, não, eu perdoo, mas, né, Marcelo, deixa o irmão lá, não quero mais andar com ele. Não, cada um segue sua vida. Mas o perdão de Cristo não, amado. O perdão de Cristo é diferente. Ele não só te perdoa, mas ele te purifica. Ele te faz uma nova criatura. Jesus veio ao mundo com um propósito: de nos salvar através da redenção. Então, primeiro, Jesus, ele entra na nossa vida através de quê? Da confissão e do arrependimento. Lembra quando tu era do mundo? Que você vivia uma vida totalmente devassa, uma vida totalmente mentirosa, promíscua, né? E aí você já não suportava mais viver daquela forma. E aí você reconhece Jesus como Senhor. Só que para isso você precisa confessar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. E só a partir daí, amado, só a partir daí, o Espírito Santo entra dentro de mim e de você e nos conduz a toda a verdade. Mas para isso precisamos confessar que Ele é o Senhor e consumador da nossa fé. Amém? Anota aí, amado. Apóstolo Paulo, ele vai falar aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Ele o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Não tem outro caminho. Tem que confessar, amado, e tem que crer que Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Porque se não cresces, Deus não faz justiça. Se nós não crermos que Ele é o Senhor, que Ele está no governo, que Ele tem todo o poder, que Ele é toda a autoridade, Ele não faz a justiça. Por quê, André? Porque a minha e a sua justiça, amado, é como um trapo de imundícia. A minha e a sua justiça, a palavra do Senhor diz que é como um trapo de imundícia. Todos aqui sabem o que é um trapo de imundícia, não sabe? É desse jeito aí a nossa justiça. Mas a justiça do nosso Senhor não, mano. Ele é justo e fiel para com a mim e com a sua vida. Se não confessarmos e se nós não abandonarmos, amados, os nossos pecados, não há salvação. Por quê, André? Porque a salvação não depende de mim nem de você. A salvação não depende de um pastor. A salvação não depende do corpo diaconal. A salvação não depende das irmãs do ciclo de oração. A minha, a sua salvação, amado, vem do Senhor. Graça de Deus, favor imerecido. Porque nem eu e você merecemos. Mas Ele olha para mim e para a sua vida. E quando Ele lá do seu trono, Ele olha para a nossa vida e vê a marca do sangue de Cristo, a história muda. É assim que Deus vê a minha e a sua vida. Não pelos nossos méritos, não pela minha faculdade, não pelo meu intelectual, mas pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Você está entendendo? Então, amado, é graça de Deus, é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou primeiro, né, Carlos? Ele que nos amou, amado. Antes mesmo de nós sermos gerados, antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Ele nos amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê nisso? Glória a Deus. Então, amado, primeira vinda do Senhor, Ele vem ao mundo, Ele vem cumprir o propósito, Ele vem fazer
a sua obra salvadora, a sua obra salvífica. Ele veio nos salvar. Segundo movimento, Jesus, ele vem no meu e no seu coração, amado. Quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, aí ele passa a habitar na pessoa do Espírito Santo. E a Bíblia é bem clara, amado. A Bíblia diz que ele foi, mas que ele ia deixar o Consolador, o Espírito da verdade. E mais, amado, que estaria comigo e contigo todos os dias da nossa vida, amado. Você pode dar glória a Deus? Ele está contigo, amado, na tua alegria, na tua tristeza, na tua riqueza, na tua pobreza, quando você está animado, quando você está desanimado, quando você está doente, ou quando você está com a saúde perfeita, amado. Ele está com você a todo momento. Então, quando estiver abatido, amado, não desista. Ele está aí dentro. Clama por Ele. Dobra teu joelho, porque Ele vai te ouvir, amado. Terceiro momento, versículo de número 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É Ele que está aqui nessa noite, amado. É Ele que está presente nesse culto, falando ao meu e seu coração, amado. É Ele que é todo poderoso. Ele é o Rei da Glória. Não é eu, não é você, amado. Não é denominação. É o Senhor, o Rei da Glória, poderoso na batalha. Essa é a terceira vinda, é o terceiro momento da vinda do Senhor, a qual eu e você temos que anelar no nosso coração, a sua vinda em glória, diaconizando. Sabe, amado, tem muitos que já não creem mais nisso. A gente escuta isso gerações e gerações. Jesus está voltando. Jesus está voltando, diaconizando. Aí passou a geração da nossa tataravó, da nossa bisavó. E a Bíblia diz que nos últimos dias a fé de muitos vão se apostatar, o amor vai se esfriar. E essa geração, amado, está vivendo isso intensamente, amado. E se você parar um jovem aí na rua e falar para ele que Jesus está voltando, eles debocham da nossa cara, eles zombam da nossa cara, Aninha, porque ele fala assim: cara, eu já escuto isso há tantos anos, isso vem sendo falado há tantos anos, sabe? Mas eu quero falar isso para vocês, amado, não se engane, porque um dia esses céus vão se abrir, sabe? Um dia esses céus vão se abrir, e a palavra diz que Jesus vai vir, amado. Os céus vão se rasgar, e o meu e seu Senhor voltará em glória. Sabe, amado, a igreja ainda crê nisso? Sabe, não deixe de crer nisso não, amado. Por mais que a nossa vida esteja sendo desafiadora, por mais que o mundo aí fora, amado, porque a Bíblia diz que esse sistema aí já é do maligno. Esse sistema mundano, Assis, não vai melhorar, meu irmão. Já é do maligno. Mas a Bíblia é bem clara, amado. Esses versículos de 7 a 10, o que Davi está descrevendo
é que a grandeza de Deus e a sua majestade vai vir, amado. E Lucas, ele vai testificar essa palavra no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 9, amado. Se puder, você anota aí. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram-lhe junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que de dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Sabe, querido, nosso Senhor foi preparar a morada, mano, para mim e para você. Mas um dia Ele vai voltar em glória para buscar uma igreja, padrinho, irrepreensível, santa, imaculada. Uma igreja, Aninha, que busca viver uma vida de santidade. Uma igreja que prega a palavra da salvação, a palavra da verdade, porque foi para isso que nós fomos resgatados, para anunciar as boas novas. Essa é a maior palavra profética, amado, a palavra da verdade, que um dia o meu e o seu Senhor voltará em glória, para buscar a igreja, para buscar a sua noiva. André, tu me prova isso? Tem outro versículo? Tem, amado. Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e glória sobre as nuvens do céu. Oh, glória! Aleluia, Senhor. Neste dia, amado, os anjos estarão com Jesus Cristo, com o meu e com o seu Senhor, e a sua glória brilhará sobre tudo e sobre todos. E aqui mais uma vez vai se cumprir o que o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso, igreja, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome poderoso, um nome que está acima de todo nome, está acima de tudo, um nome que está acima de todos, o nome de Jesus Cristo, a qual a Bíblia vai relatar que todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vou repetir para você. Isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, todos, sem exceção, amado, todos um dia vão ter que se dobrar diante do Senhor e confessar que Ele é o Senhor e Salvador. Sejam eles ateu, judeu, muçulmano, sejam eles kardecista, espíritas, sejam eles testemunha de Jeová, mano. Não importa a sua crença, não importa a sua religião, todos
todos vão ter que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei da Glória. Não importa as crenças, as religiões, todos vão ter que se dobrar diante de Jesus Cristo, seja para salvação ou seja para condenação eterna, mano. Cabe a mim e você escolher qual o caminho que nós queremos: se dobrar diante do Rei dos Reis para a salvação ou para uma condenação. Para isso que ele veio. Essa é a maior palavra profética, amado. O meu, o seu Senhor vai vir sobre as nuvens, buscar uma igreja irrepreensível, santa e imaculada, para a glória de Deus. Amém? E o que eu quero começar a finalizar por causa do tempo. Tenho 5 minutos. Amém, padrinho? 5 minutos? 4 minutos. Quero finalizar só lembrando, amado, para mim e para você, Jesus Cristo veio à terra primeiro para cumprir um propósito. Qual o propósito? Trazer salvação para mim e para você. Esse foi o objetivo. Quando lá em Gênesis a palavra diz assim, ó: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estou conjecturando, tá, meu professor? Não está na Bíblia, não. Mas vamos aqui falar igual o meu pastor falava. Vamos viajar aqui na maionese. Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo no céu. E numa reunião celestial eles falam assim, ó: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele faz o homem. E o homem peca. E agora Jesus vai falar assim: alguém tem que ir lá resgatar ele. Mas deixa que eu vou abrir mão da minha glória para ir lá e resgatar aquilo que nós criamos, para que um dia, depois da ressurreição, eles voltem a ter a minha imagem e a minha semelhança. Porque quando Adão cai, e a partir de Adão começa a criar a humanidade, nós passamos a ser imagem e semelhança de Adão. Porque Deus não tem uma identidade caída. Deus não tem uma imagem caída. Para isso ele veio, para restabelecer aquilo que eles criaram no céu. Você está conseguindo entender? Segundo, Jesus veio aos nossos corações. Ou seja, ele veio fazer morada dentro de mim e dentro de você, através do Espírito Santo. Já falamos isso. Ele veio, deixou o Consolador. E terceiro, para finalizar, Jesus voltará em glória e em majestade. Ou seja, um dia ele vai vir voltar para buscar sua noiva. Amém? A minha pergunta é, e aqui eu finalizo. Pode subir, Diácono. Você pode se colocar de pé, mano? Eu queria terminar essa mensagem, uma mensagem para nós refletirmos, amado. Que independente da palavra que você receba como profética, a maior de todas elas, amado, Deus pode te dar carro, casa, saúde, dinheiro, família. Deus, Ele pode te dar de tudo, amado, porque isso é dádiva, isso é presente de Deus. Mas a maior palavra profética que eu e você podemos tomar posse é que Ele vai voltar para buscar uma igreja, e eu e você fazemos parte dessa igreja. A minha pergunta é: quantos estão preparados para declarar isso, amado, hoje, diante do Senhor? Maranata, ora vem Senhor. Porque a igreja não proclama mais isso, Carlos.
A igreja já não está mais anelando a volta do Senhor. Nós vimos ao culto, nós chegamos nesse lugar, muitas das vezes, mas não viemos com o espírito de adoração, amado. Porque quando nós viemos a esse lugar, nós temos que vir aqui prestar um culto a Deus. Mas eu acho que essa é a última coisa que nós estamos fazendo. Nós viemos à casa do Pai para pedir, amado. Quando não é para pedir, cara, é para agradecer. Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Mas não temos mais a consciência de falar: Senhor, Maranata, volta. Porque nós já não estamos mais suportando viver nesse mundo. Você pode fechar os seus olhos?